se, se eu disser aos pais, olha, desliguem os ecrãs, sempre que o vosso filho a fazer alguma coisa, alguns pais vão ter a sensação que os filhos têm de e agora o que é que eu vou fazer? Exato. Não são só os filhos que não sabem o que fazer. Alguns pais também não sabem. Mas isto tem de ser treinado. Isto tem de ser Como? treinado. Como é que tu fazes? Sentando no chão E- e desligando. Sentando no chão e desligando. Ó Zé, eu aposto que não, mas tu és da geração na qual ainda brincavas na rua. Ou se passavas a vida na Sou. rua quando eras criança? Passava. Não Eu brinca- passavas nada? Juro-te. Tu és muito jovem. Não, eu brincava na rua até, principalmente no verão, até muito tarde, e vinha quando os meus avós ou a minha mãe me chamavam para jantar. Gritavam da janela, já chega de futebol, bora. E eu vinha. Ó Zé! Eu transpirado, tomava banho. Sabes como é que eu chamo o meu filho para vir jantar? Como? Telefone-lhe. Eu estou na cozinha, ele está na sala. Pois. E será que isso é um problema? Não, mas qual é que- o que é que acontece Sim. nas crianças que passam hoje em dia mais tempo a fazer scroll do que a comunicar ou a brincar com pessoas da idade deles ou com os pais? Pois, não sei. Mas vamos saber, porque temos aqui o convidado ideal para nos falar disso. É pediatra, é Hugo Rodrigues. Bem-vindo. Olá, Bem-vindo. muito obrigado pelo convite. E usufrui muito da internet porque tem um site que se chama Pediatria para Todos. Exatamente, usufruo e faço a minha parte para que as pessoas usufruam também. Portanto, sim, é um projeto de literacia em saúde, ou seja, a ideia é tentar chegar às famílias passando conhecimentos de uma forma simples, tranquila e, acima de tudo, sem a carga, às vezes, de peso e de medo que se incute aos pais. Portanto, de uma forma tranquila para poder usufruir e descomplicar. São das Já palavras vamos que eu perceber gosto. que medos são Sim. esses que temos os pais no que Sim, toca sim, aos sim. nossos filhos. O pediatra é até que idade, Hugo? É dos 0 aos 17 anos, 364 dias. Embora, devo confessar que às vezes até nós esticamos mais um bocadinho, porque chega aos 18 anos e às vezes os jovens não querem ter alta logo e pedem mais uma consulta. Mas pronto, legalmente até aos 18 anos é exclusiva. Até ser maior de idade. Sim. Pode ir só pediatra. Sim, exatamente. Embora nos Estados Unidos já há uma corrente que estica até aos 24, apanhando ali os adultos jovens. É porque não queremos largar. Mas É um bom conforto, sinal. acredito É que bom haja um sinal. conforto, não é? De alguém Sim, que. e nós com não quem crescemos. temos um meio termo, ou seja, passa-se da pediatria para os médicos de adultos, onde a população é uma população muito mais envelhecida, Claro. principalmente a nível hospitalar. Portanto, se nós pensarmos que o internamento ou é na pediatria ou na medicina interna, onde 80% a 90% das pessoas internadas já têm mais de 70, 80 anos, temos ali um hiato de idades onde as pessoas não sabem muito bem onde se colocar. E as que há evoluções são diferentes, também Claro, acredito sim, nisso. sim. Uau, incrível. Mas o ter alta da pediatria aos 18 anos é mais um das etapas de autonomização que é importante Que são dar muitas, às pessoas. que são muitas. Eu ia pegar nessa questão das etapas. Quais são as etapas, porque já sei que são várias, que cada vez mais andamos a saltar com esta evolução nossa, com digital e sem digital. Mas Sim. o que é que andamos a falhar algumas etapas? Há bocado até estávamos a falar de uma que se calhar Claro. eu felizmente passei. Sim. Assim, do ponto de vista global, a questão da infância está hoje em dia muito diferente da que era há uns anos atrás. Não podemos, ou melhor, é difícil dizer que estamos a saltar, porque se calhar estamos a construir um conceito diferente. Novo, exato. Pela nossa visão, estamos a saltar, porque as nossas crianças estão a deixar de passar por experiências pelas quais nós passamos. Mas se calhar nós também não passamos pelas mesmas experiências dos nossos pais, os nossos pais não passaram pelas mesmas experiências dos avós, e, portanto, isto do saltar pode não ser exatamente assim. Mas a verdade é que com a internet, e até indo ao nosso tema de hoje, com a internet e a disponibilidade ilimitada de conteúdos, nós estamos a adultizar, ou como quisermos chamar, um pouco faixas etárias que não era suposto. Porque os conteúdos, apesar de poder haver algum controle de conteúdo, isto não é É difícil esse 100% controle. Não é? eficaz. Antes, se calhar, existia com a televisão que tinha-se em casa. E, portanto, se calhar estamos a saltar com um problema. É que depois a maturidade não acompanha. Claro. Porque a maturidade precisa de tempo. A fruta precisa de tempo a amadurecer. Portanto, Exatamente. não é por imitação que se amadurece. É por imitação que se tem escolhas Mas de isso, se calhar, comportamento. também nos faz madurar mais rápido, ou não? Não, Aí não é que está, significa não. isso. Faz-nos escolher comportamentos diferentes mais rápido, mas a questão da maturidade precisa mesmo de tempo. E depois esta discrepância cria aqui situações de algum conflito, de alguma dificuldade na gestão, seja emocional das próprias crianças, seja dos pais, porque depois temos aqui quase um contrassenso, não é? E aquela célula que nós também ouvíamos sempre, cresce só de corpo, não cresce de cabeça, toda a gente, sim, quem sim, nunca sim. ouviu isto, não é? Mas que cada vez mais os pais se queixam um bocadinho disto, porque efetivamente a disponibilidade de conteúdos
de adultos é muito maior agora, se calhar, do que era para trás, porque as crianças brincavam umas com as outras, na rua, Pois. e agora... Tu comparavas com os teus pares até de é isso, idade e agora e hoje em aprende-se dia... muito com conteúdos feitos por adultos. Claro que sim. Os TikTokers, os YouTubers, que são tudo conteúdos feitos por adultos, adolescentes tardios ou adultos jovens, e portanto já não é aquela aprendizagem com os pares, é aprendizagem com alguém que está numa faixa etária diferente. Mas também acontecia mas com os aqui há irmãos, conteúdos... ou não? Ou aí já é uma Acontecia, diferença mas eram faixas etárias mais nem próximas? sempre tão distantes, Pois. e era pontual, porque os irmãos eram em casa, mas os contextos escolares eram com os pais e tudo. Agora a internet é omnipresente. E por isso isto cria aqui algumas dificuldades, é normal, todos os saltos geracionais criam dificuldades e esta é uma delas. E sente-se uma falta de, ou seja, uma sensação de falta de pertença, no sentido em que acho que é uma coisa que eu falo em relação aos meus sobrinhos, por exemplo, que são muito próximos da minha idade. Eu cresci com eles, porque pronto, é um lado pessoal agora do Zé, mas pronto, a minha sobrinha mais velha tem menos de 3 anos que eu, por isso são próximos. São mais primos que sobrinhos. Exato, é verdade. E os meus irmãos é que têm quase mais 20 anos que eu. Sim. Mas eu, ao falar com eles até sobre estes temas e tudo, o que eles diziam muitas vezes é que, ao sentirem que são, lá está, tão estimulados de tantos conteúdos diferentes, que tu nunca realmente pertences, porque não reconheces realmente nada. Há sempre alguém que conhece mais do que tu, melhor do que tu, e não está perto. É isso. E esse sentimento de pertença é importantíssimo logo desde o nascimento. O primeiro grande grupo onde nós temos que ter esse sentimento de pertença é a família. Logo, os recém-nascidos têm de ter a vinculação, aquela ligação, que no fundo é uma ligação em que o bebé sente que tem alguém que está atento às suas necessidades físicas e emocionais e que vai agir de acordo com isso. E esse sentimento de pertença é fundamental. E quanto mais alargado, melhor. A vinculação, há 2 décadas atrás, começou-se a falar muito centrada na mãe, hoje em dia já se fala no pai, nos avós. Quanto mais alargada for esta rede de suporte que garanta o sentimento de pertença, melhor. Com a internet é uma falsa sensação de pertença, ou seja, pertencem todos ao mesmo grupo porque veem todos o mesmo, mas efetivamente não há ali uma Proximidade. uma proximidade e uma identidade. Ou seja, pertencem, mas não garantem a identidade porque são mais um. Enquanto que nós, o sentimento de pertença, foi aquilo que eu disse, tem que haver a reciprocidade, ou seja, alguém reconhece o que eu preciso e age de acordo. Certo. Ali não, ali é unidirecional e, portanto, isto cria falsa sensação de pertença. Eu concordo, isso é um problema. Estavas a falar há bocadinho desta de saltar etapas e que etapas, que coisas é que se estão a perder? Que tu vês Há mais. várias, mas Sim. uma é o movimento. O movimento, a atividade física, o movimento corporal. Sim, sim. O movimento corporal. Porque todas as atividades que sejam indoor geralmente trazem menos movimento. E cada vez mais nós temos as gerações mais fechadas em casa, menos tempo no exterior. O brincar no exterior só por si já vai implicar movimento, porque ninguém fica quieto no exterior, que vai-se descobrir, vai-se interagir. Portanto, eu diria que o movimento é algo que se está a perder muito e que tem Isso é mau? depois Em tem muitas termos de saúde? implicações. É mau, obviamente, nas questões do excesso de peso, da obesidade, que isso é quase intuitivo. Hoje em dia o conhecimento sobre esses assuntos é muito mais generalizado, mas também do ponto de vista de funcionamento cerebral. Pois. Porque o nosso cérebro, ao contrário do que se calhar a ideia que se tem, o nosso cérebro não é um conjunto de peças como um puzzle. O nosso cérebro é um conjunto de peças que têm valor isoladamente, mas que só funcionam com ligações entre elas. Portanto, ou tão importante como as peças são os encaixes, são as ligações que se estabelecem. E as áreas cerebrais, quanto mais diversificadas forem as ligações, mais capazes vão ser. Nos primeiros 5 anos de vida, mais ou menos, deve aumentar drasticamente o número de ligações entre as células cerebrais para dotar o cérebro de mais capacidade. Quanto mais ligações tiver, mais capaz vai ser. E a partir dos 5 anos, não sei se têm essa noção, dá-se um fenómeno inverso, que se chama poda sinática. A poda sinática... Sinática. Ah, de poda de podar. Poda como a agricultura Sim, sim. e E a sinática das sinática sinapses, que são as ligações entre os neurónios. O que é que isto quer dizer? Eu, se vos pusesse agora aqui uma criança de 18 meses e dissesse gatinho atrás dela, se calhar ela ia ser mais capaz do que nós todos. Porquê? Porque as ligações cerebrais responsáveis pelo gatinhar são importantes para aquela criança, que é a forma principal que tem de se locomover.
Exato. para nós já foram importantes. Mas como deixaram de ser importantes, o nosso cérebro vai apagando essas ligações para se focar nas que são realmente importantes depois. Por isso é que a partir dos 5 anos, se dá este fenómeno de poda sináptica, vão-se perder ligações entre os neurónios que não são importantes, para não se gastar energia e recursos, e vamos reforçar as que efetivamente interessam. Como é que nós selecionamos as que interessam? Se tivermos uma ampla escolha. Se tivermos poucas, vamos ficar com poucas. E por isso, até aos 5 anos, muitas ligações. A partir dos 5 anos, vai começar a haver alguma especialização em algumas ligações, e isto faz sentido porque temos a idade escolar. E, portanto, mas para podermos chegar aí, temos que ter muitas de escolha. Se não tivermos muitas, vamos depois ficar com menos para a frente. E o movimento entra aí, porque as áreas cerebrais responsáveis pelo movimento têm de se ligar às outras todas. Tem. É uma forma até de ativar, por exemplo, as zonas da atenção. Claro. Se nós estivermos a assistir a algo que nos está a entediar, a primeira coisa que nós fazemos é mexer-nos. Exato. Logo, isto é involuntário. Porquê? Porque ao mexer-nos vamos ativar a área da atenção. E lá vamos estar mais atentos uns segundinhos. E depois, se continuar a ser uma seca, lá vamos nós mexer-nos outra vez. E portanto, eu estou a ver que vocês estão quietos. Estou a adorar. É um sinal, é um sinal. É um sinal. Portanto, o movimento é muito mais do que apenas o sedentarismo e o excesso de peso. Portanto, perde-se. Estamos a falar do que é que se É perde. isso, movimento. O movimento. O movimento é algo importantíssimo. Depois, perde-se também a questão da comunicação, e a comunicação tem duas áreas: a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Para nós desenvolvermos a comunicação, tem de haver reciprocidade. Já usei este termo há bocadinho e é verdade. Eu, para aprender a linguagem não verbal, eu tenho de interagir com outros. E quanto menos eu interagir com os outros, menos pistas vou ter da linguagem não verbal, que é um dos pilares importantíssimos na comunicação. E o José sabe isso perfeitamente, sim, não é? sem Portanto, isto perde-se quando temos um ecrã à frente em vez de ter outras crianças. Porquê? Porque o ecrã dá-nos informação, mas não reage às nossas, àquilo que nós vamos fazendo. Nós vemos crianças a falar com os ecrãs e a responder às perguntas que os desenhos animados colocam, mas não é a mesma coisa. E depois a questão da linguagem verbal também, que implica a mesma reciprocidade, no sentido, às vezes, até da repetição dos sons. Porque a linguagem verbal adquire-se através da sonoridade. Quanto mais sons diferentes aquele bebé, aquela criança conhecer e reconhecer, mais abrangente vai ser a sua comunicação verbal. E, portanto, quanto menos interação tiver, menos diversidade de sons e, portanto, vamos comprometer também a capacidade de comunicação. Isto não quer dizer que falem pior, mas quer dizer que a comunicação como um todo pode falhar um bocadinho. E onde é que isto vai esbarrar também? Noutro aspecto fundamental que se chama inteligência emocional. E a inteligência emocional, que é eu saber reconhecer em mim e nos outros as diferentes emoções e saber despertar neles as emoções que eu pretendo. Mas tudo isto, repare, tu falas de bebés, de crianças muito pequeninas, porque suponho que é porque são crianças que desde muito cedo têm acesso a telefones e a ecrãs. É disso que estás a falar, A não é? idade média do primeiro contacto já vai nos 4 meses. 4 meses? Portanto, estamos a falar Quatro em 4 meses. E, portanto, do primeiro contacto com regularidade, não é algo esporádico. Apesar de todas as recomendações falarem em idades mais tardias. E nós temos aqui temos de ver os ecrãs, eu acho que podemos ver de duas formas. Há, obviamente, uma visão que é os ecrãs vieram para ficar e não vale a pena lutar contra eles. Isto é inevitável, não vale a pena lutar contra os ecrãs. Só que, quando nós falamos de bebés e de crianças, e também de adolescentes, mas vamos centrar-nos até nos primeiros anos, quando nós falamos dos primeiros anos, falamos de um cérebro que está a mudar muito. O cérebro aos 2 anos adquire 70% a 80% do tamanho de um cérebro adulto. Aos 3 anos tem 85% do tamanho de um cérebro adulto. Portanto, em 3 anos, mais a gravidez, nós temos 85% do cérebro formado. Uau. Todos os outros anos, todos os outros 90, vão ser responsáveis por 15%. Mas isto significa que uma criança só deveria mexer mais ou estar mais exposta a ecrãs com o cérebro mais formado? Sim, as recomendações neste momento, com base nisto que eu expliquei e com base no impacto que nós já sabemos que a utilização excessiva dos ecrãs pode ter no desenvolvimento cerebral, abaixo dos 2 anos não é recomendada a utilização de ecrãs.
Inclusivamente, há recomendações da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria que vão ao encontro de outras recomendações também internacionais que aconselham a utilizar só acima dos 3 anos. Isto pode parecer um bocadinho utópico, até porque depois vamos pegar naquela primeira vertente que eu disse há pouco, que é os ecrãs vieram para ficar. Ok, Sim, sim. mas eu também posso contra-argumentar e dizer o fogo já existe há tanto tempo e nem assim nós deixamos as crianças brincar com o fogo. Claro. Ninguém diz, Exatamente. o fogo veio para ficar, vamos deixar uma criança estar aí a brincar com fósforos. Não. Porquê? Porque se percebe que os riscos da utilização, com a imaturidade de uma criança, podem ser maiores do que o benefício da sua utilização. Claro. Há muito pudor em fazer isto com as novas tecnologias, porque quase se parece um troglodita a dizer eu não quero que o meu filho mexa em ecrãs. Mas é engraçado porque com os miúdos, e até com o Pedro, com o meu filho, quando eu lhe tirava o ecrã mais pequeno, agora tenho 15 e eu também adorava falar contigo sobre a adolescência e os ecrãs. Eu tenho um filho com 14 e um com 16, portanto eu sei que o Pedro Ok, está no meio dos dois. está aí no meio dos dois. Mas quando eu lhe tirava o telefone, já mais crescido, por acaso tão cedo nunca teve, e eu tirava e ele perguntava-me, que é uma coisa que os miúdos perguntam sempre, e agora faço o quê? Sim. E eu dizia, agora faz, é assim, se for eu a escolher, ficas sentado no sofá a portar-te bem. Como não sou eu a escolher, tu é que sabes. E a verdade é que é impressionante porque em meia hora já inventou, na verdade, eles têm recursos para fazerem coisas, seja brincar com 2 pauzinhos, seja ver uma sombra no teto, porque é uma criança. Claro, e a criatividade é fundamental, aliás, é um dos Cs que garantem o sucesso na vida adulta, não é? Portanto, O quê? a criatividade. Há 3 Cs, é a criatividade, a cooperação e a comunicação, que está estudado como 3 Cs que garantem o sucesso. E esse é um deles. Portanto, a criatividade só vai ser estimulada se houver momentos de tédio que não há nada para fazer. Porque se me estão gratuitamente sempre a dar alguma coisa, e ainda por cima, com as ferramentas digitais cada vez a ir mais ao encontro daquilo que a pessoa pretende, porque Sim, os algoritmos, os algoritmos. vão fazer isso, eu sou cada vez mais passivo. Ao ser cada vez mais passivo, eu não vou desenvolver a criatividade. E depois acontece isso, eu não tenho o que fazer. E das duas, uma, ou insistimos, não tenho nada que fazer e vai acontecer alguma coisa, ou então cedemos e vamos continuando a castrar essa criatividade e essa vontade de criar coisas novas, que é algo genuíno e inerente às crianças. Claro. Só que nós não deixamos que eles explorem isso e eles deixam de perceber a utilidade disso. Obviamente, eu se tiver quem me dê, não percebo porque é que eu tenho que ir buscar. Procurar, exato. Não é? Isso cria também um conflito com a falta de saber ultrapassar a pequenos problemas que apareçam. Ou seja, por exemplo, se há uma coisa que eu não gosto, que eu não quero, um jogo que eu não consigo passar, eu mudo e faço outro. Eu procuro Claro. uma facilidade sempre, um caminho mais fácil porque o tenho. Por exemplo, às vezes na rua, brincar na rua, tu já tinhas de ter uma conversa que não querias ter com algum que está Claro. chateado contigo, Claro, ou não é. jogas, ou brincas E com enfrentar ele. o problema. Para Enfrentar um problema, há uma sobrevivência Claro, também nisto, claro. não é? Sim. Isto prepara-nos mal para... Prepara, depois boicota o Cria desenvolvimento da adultos- resiliência, Exato. Yeah. que é importantíssimo, não é? Que nós temos que saber lidar com as adversidades, encontrar soluções e perceber algo muito importante que é a negociação. Exato. A negociação é algo imprescindível. Todos nós negociamos várias vezes no nosso dia a dia. E esta capacidade de negociação constrói-se no relacionamento com os outros. Nunca se constrói num relacionamento com o ecrã. Claro. E por isso, todas estas competências, que são competências, e é fácil para nós hoje reconhecermos como competências importantes para nós, no nosso dia a dia, nós não estamos a otimizar as condições para que as crianças desenvolvam. E por isso é que me custa que haja algum pudor em dizer, Não. "Epá, isto Exato. faz mal, Exato. porque é que eu ia deixar?" Ninguém deixa, no seu perfeito juízo, uma criança de 1 ano andar a brincar com uma faca. Claro. Mas deixa-se andar a brincar com um telemóvel. Muitas vezes um telemóvel que é do pai ou da mãe e que tem aplicações de adultos. Claro. O TikTok é para maiores de 13. Mas porquê que isso é O diferente? YouTube é para maiores de 13. Porquê que isso é diferente da televisão? Tem algumas diferenças. Não é completamente diferente, Mas nós víamos. mas tem algumas diferenças. É que na televisão, claro que depois, quando veio a televisão por cabo e os canais, a oferta foi maior, mas na televisão nós estávamos muito sujeitos ao que era imposto do ecrã para nós. Claro. Hoje em dia já nem é assim. Já hoje nem em é o dia, tempo real, já se pode até e hoje em ver dia outros os horários. conteúdos já surgem automaticamente de acordo com as nossas preferências, sem nós sabemos muito bem porquê.
nem nos damos ao trabalho de procurar porquê. E, portanto, os conteúdos já vêm até nós. E por isso é um pouco diferente. Para além de que, do ponto de vista físico mesmo, por exemplo, a questão que ainda não falamos, e depois podemos falar para a frente da interferência no sono, o ecrã da televisão é um bocadinho diferente do ecrã de um telemóvel. A luz azul, É, a luz não é? azul que interfere com a melatonina. Mas, independentemente disso, a televisão é um ecrã que manda, ou seja, que decide os conteúdos. O smartphone e as ligações à internet vão ao encontro daquilo que nós mostramos que gostamos. E, portanto, é mais perigoso por aí porque causa menos necessidade de procurar ainda. E alimenta muito mais estas vias de recompensa, porque é espetacular. Todos nós adoramos receber presentes que gostamos. Pois. É isto que acontece cada vez que nós fazemos um E scroll. porquê que os pais, tu achas que os pais estamos mais frágeis? Não, ou seja, não conseguimos dizer que não, era aquilo que estavas a dizer, e como aconselhas esses pais? Há aqui há vários fatores. Eu acho que sim, acho que as pessoas têm cada vez mais dificuldade em dizer que não, passam pouco tempo com os filhos e a verdade é que têm mais dificuldade em dizer que não por isso. E o dizer que não também se treina. E se nós não treinamos, eu sei que é um clichê, mas cada vez que nasce um filho, nasce um pai e nasce uma mãe. E este papel é um papel de aprendizagem para todos. E, portanto, também tem de ser treinado. E às vezes torna-se difícil. Eles próprios que cometem os mesmos erros sem saber, não é? Claro, claro. Todos nós estamos agarrados ao... E por outro lado, nós percebemos que mesmo nós, no nosso dia a dia adultos, nós utilizamos muitas horas os smartphones. Nós sabemos que ali temos uma fonte inesgotável de conteúdos. Nós sabemos que ali conseguimos resolver quase os problemas todos. E com as crianças desabituamos a fazer outra coisa qualquer. Se eu disser aos pais, olha, desliguem os ecrãs, sentem-se com o vosso filho a fazer alguma coisa, alguns pais vão ter a sensação que os filhos têm de e agora o que é que eu vou fazer? Exato. Não são só os filhos que não sabem o que fazer. Alguns pais também não sabem. Mas isto tem de ser treinado. Isto tem de ser treinado. Como é que tu fazes? Sentando no chão Assim, e desligando. Sentando no chão e desligando. Porque isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Sim, Há sim. vídeos interessantes na internet sobre isso, de experiências sociais Sim, sim. em relação a isso. É as pessoas darem o benefício da dúvida. Se mais não for, sejam os pais, sejam os filhos, estão a ter aquilo que mais precisam, que é a companhia uns dos outros. Não têm de ter medo de enfrentar o desconhecido, de não ter um entretenimento à mão. E sentem-se e digam aos filhos, decide, eu faço o que tu quiseres. Claro que o papel dos adultos é garantir a segurança, é supervisionar, é garantir um funcionamento que seja adequado à faixa etária, ao contexto, mas dizer, decide tu. Eu faço o que tu me disseste para fazer. Mas atenção, quando nós dizemos isto, depois vamos cumprir. Claro. Bem? Mas dar as rédeas, não ter medo de dar as rédeas. Os pais não têm de estar sempre no controlo, porque depois é um falso controlo. Porque os pais que estão constantemente a aceder aos ecrãs estão a dar o controle aos filhos. Mas eu também aqui isso levanta, desculpas, Nada. só queria fazer mais uma pergunta que tem a ver com isso, que é, mas isso também provoca esta obrigação dos pais estarem sempre a arranjar coisas para os filhos Não fazerem. têm de arranjar. Mas a questão é, mas há muito isto, é que se ele não está no ecrã, vou ter eu que lhe dar atenção. E a questão é, não. Eu lembro-me de os meus pais não terem tempo de me ligar minimamente nenhuma. Não estou a dizer que essa época é que estivesse bem, não é isso que eu estou a dizer. Sim. Mas parece que é como se isso se ele não está no ecrã, eu tenho que estar com ele a fazer coisas. E não é, certo? E não é, é verdade, isso é um problema, é um contexto que os pais sentem que pode ser desconfortável, mas não tem de ser assim. Há momentos em que as crianças vão estar sozinhas e encontrar soluções sozinhas. Há outros momentos em que vão estar com os pais. O que é importante é que os pais tenham disponibilidade para estar com os filhos em alguns momentos. Também nunca vai ser só, eles estão sempre sozinhos porque eu estou sempre a fazer as minhas coisas. Isso não vai funcionar. Claro. Até porque aquilo que os filhos mais querem é a companhia dos pais. Como é que se ensina um pai a dizer que não? Como é que isso se faz? É não ter medo de colocar regras, perceber é que as regras devem ser selecionadas. Não sei se vocês têm noção quantas ordens nós damos por hora a uma criança. Cada adulto dá, em média, 10 a 12 ordens por hora a uma Por criança. hora? No seu perfeito Ai, juízo, que horror, alguém que- acha que uma criança vai cumprir isto? Se forem dois adultos, são 20 ordens por hora. Alguém acha que isto vai acontecer? Não vai. Há algumas ordens, há algumas regras que nós colocamos que já sabemos que são só para ser quebradas. Ok, e não vamos comprar as guerras todas, mas há outras em que vamos ser mais assertivos. E, portanto, fora dos momentos de confronto, é a pessoa perceber, ok, o que é importante para mim hoje? O que é importante para mim nesta hora que eu vou estar em casa? E eu preciso de meia hora, preciso de fazer isto. Ok, então vou criar este momento. E
É prioritário para mim que o meu filho lide com o não e até fique zangado um bocadinho no início, mas passado 10 minutos esteja a brincar, ou é mais importante para mim que ele esteja com o ecrã sossegado porque eu tenho mesmo que fazer isto? Criou-se muito esta confusão com o teletrabalho na altura da Covid. Sim, sim. Foi a maior confusão, porque as pessoas não tinham horário de trabalho, parecia que estavam sempre a trabalhar Mas e sempre sem eu ser acho a que isso que estás a trabalhar. dizer nós conseguimos entender. A questão é como se ensina a dizer que não. É dizendo que não. Isto é muito simples, é dizendo que não. Eu acho que não é assim tão Sim. difícil. É dizer que não. É perceber o que é verdadeiramente importante. Se É verdadeiramente relativizar importante a para mim, palavra, não é? sim. É não ter medo que aquilo não é taxativo, Sim, sim, o sim, ficar sim, sim. zangado não é para sempre. Claro. E o dizer que não é contextual, não é pessoal. Nem é pessoal de mim para o meu filho, nem a reação dele vai ser pessoal, vai ser contextual, vai Claro. ser... Ninguém gosta de ter entraves. Nós também não gostamos que nos digam que não se queremos fazer uma coisa que nos dá prazer. Claro. E, portanto, é normal que as crianças reajam. Mas se a criança reagir, e até for uma reação inesperada, nós podemos, se for uma criança verbal, sentar-nos e dizer: ok, porque é que estás a reagir assim? Isto é assim tão importante, porquê? E negociar. E nós podemos ceder um bocadinho. Não precisamos... Também isto não tem de ser algo militar e ditatorial, porque isso também não funciona, não é assim. Mas também não temos de ter medo de perceber que o papel de pais e filhos tem de ser um papel bem definido. E este é um tema giro, porque hoje em dia, com as novas correntes de parentalidade que trouxeram muito de fresco à parentalidade, às vezes isto cria alguma confusão nos pais. O que é que a parentalidade deve ter? O igual valor na relação, perceber que não é por ser pai que eu valho mais que o filho, isso era um disparate, e portanto pais e filhos têm o mesmo valor, um respeito mútuo, mas isto não pode ser, temos todos os mesmos papéis. Claro. E às vezes cria-se esta confusão. De responsabilização quase É também. isso, e as pessoas ficam tão na dúvida sobre o que é isto de temos todos o mesmo valor, que a certa altura decidem todos o mesmo. Exato. E, portanto, isto tem de ser treinado. O não e ainda tem de ser treinado e perceber que o meu papel de pai diz para eu decidir. Um exemplo prático, se temos uma criança a aproximar-se de um recuperador de calor, os pais dizem que não e nem negociam isto. Claro. Não negociam. É igual. É igual. O que não quer dizer que o igual. pai possa estar mais próximo do recuperador de calor do que o filho. É porque às vezes também tem a ver Claro. com essa mimese Sim, de... sim, mas sim. porquê é que tu estás e eu não? É isso, sim, mas... Ou seja, é mas um não. É um não. É É um o não. porque sim, porque E é o assim. não vai existir. Como muitas vezes os filhos dizem não quero comer mais. E eles também dizem que não. E nós não vamos forçar, ou não devemos. Sim, não se deve. Isso é um Portanto, mito, não é? É Essa isso. das Portanto, o não existe. Agora, o que é que nós, como pais, devemos fazer também? Primeiro, apostar na prevenção. Ou seja, em vez de dizer que não, criar condições para que esse não seja necessário. Isto não vai existir sempre, só no país dos unicórnios. Claro. Mas criar condições para que o não seja uma regra. O não tem de existir pontualmente, para garantir essencialmente a segurança. Depois, tentar que na maior parte das situações o não venha acompanhado de algo positivo. Ou seja, se eu disser a uma criança que está a aprender... Eu fiz este exercício com os meus filhos e não é fácil. Uma criança que está a começar a andar, na maior parte das vezes eles já estão a correr. Pois. E qual é a nossa reação? Preocupação. É dizer, não corras. Pois. E o que é que eles fazem? Correm mais. Se dissermos, anda devagar, é exatamente o mesmo. Eles respeitam esta regra muito mais vezes. Do que Eu o não, fiz esse o exercício não com é os meus apetitoso, filhos. é isso? O não é... O não em crianças pequenas deixa-os perdidos. É fácil eu perceber. Eu se pegar numa caneta e alguém me disser, não pegues nisso, para mim é fácil, não pego nisto, ok, posso, pego noutra coisa. A criança que pegou na caneta, se eu disser, não pegues nisso, ela entende o que é não pegar. Mas crianças pequeninas, 1 ano e meio, têm um pensamento muito objetivo. E na cabeça deles eu vou pegar nisto. Se me dizem para não pegar, eu sei o que é não pegar, mas das duas uma, eu ou continuo, ou choro porque me defraudaram as expectativas. Se eu disser, não pegues nisso, pega antes isto, Certo. na maior parte das vezes que eles vão aceitar. Então, para ti, quando é que, com mais liberdade, um miúdo ou uma miúda, uma criança, pode estar em frente ao ecrã e até chegar a ter o seu telefone? A questão de ter o telefone, não há uma idade propriamente consensual. Se nós quisermos, se calhar, pensar nisto da forma mais sensata, qual é a necessidade que o meu filho tem de ter um telemóvel? A necessidade é estar contactável? Quanto tempo é que ele passa sem mim e onde é que ele está sem mim? Está na escola? Ok, se calhar não precisa do telemóvel.
vai a pé para a escola, vem a pé, ou vem da escola? Se calhar não, porque os pais vão sempre, só não entram com o carro dentro da sala de aulas porque não dá. Pois é. Às vezes, não é? É verdade. As filas Eu me intermináveis às portas retrato, das escolas. retrato-me. E portanto, não é? E portanto, por necessidade não é. Os telemóveis também não são utilizados como um meio de comunicação nessas idades. São mais Certo. para jogar, Jogos, para ver algumas redes Mas sociais. aqui a questão é, todos têm na sala de Pois, aula. eu ia chegar aí. Eu ia, Pronto. eu ia chegar aí. A necessidade individual não, mas depois temos a necessidade de grupo. Também há estudos engraçados que demonstram que isto, o facto de ser um outsider aí, não ter, ser o único da turma que não tem, não traz repercussão nenhuma em termos de humor, de perturbações de humor, de depressão, de ansiedade, a curto e a médio prazo e a longo prazo. Portanto, não há. Agora, começa a ser difícil gerir aquele argumento de todos têm menos eu, todos falam sobre isto, eu não sei de nada, eu estou a ser posto fora. Se calhar é mais benéfica ceder-se nesse sentido porque se perderia no outro lado. É difícil, porque no fundo nós pais queremos também garantir o tal sentimento de pertença. Claro, exatamente. Estamos a ir um Exatamente. bocadinho Exatamente. pegando nestes conceitos todos. Portanto, é difícil. Está mais ou menos instituído os 10 anos de entrada para o 5º ano. Há aqueles pais que tentam manter os 12. É bom. Infelizmente, cada vez temos mais miúdos antes dos 10 anos a ter telemóveis. Eu diria que antes da adolescência não faz sentido nenhum. Mesmo aos 10 é cedo. Eu também dei aos meus filhos no 5º ano, portanto não estou aqui a pregar demagogias. Tenho plena noção de que dei antes deles necessitarem, mas tentei que a gestão fosse uma gestão bem feita. Tenho noção de que consegui mais ou menos isso. Há uma ferramenta que os pais também têm pudor em utilizar, que eu acho que devem utilizar, que são ferramentas de controle parental. Sim, sim. Ai, até que idade? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, porque a nossa tendência é controlar, como é óbvio, não só quando eles começam a ter grupinhos do WhatsApp. Pronto, mas isto é bom, porque o controle parental não é invadir a privacidade. Mas às vezes faz Não. sentido ou não? Não. Não. Ok. Oh, Isto por é favor, fraturante. pediatra, Isto é um fraturante. para você. Isto é fraturante. Isto é importante porquê? Porque o controlo parental deve ser um controlo de gestão de tempo, de gestão de horários e de gestão de conteúdos aos quais está exposto e que estão classificados do ponto de vista etário. Ou seja, com controlo parental, o controlo parental está estabelecido até aos 13 anos, naturalmente, acima dos 13, só se os pais forçarem, digamos assim, e podem continuar a fazê-lo, até porque a maior parte das redes sociais estão autorizadas a partir dos 13 anos, mas, por exemplo, o YouTube, com controle parental, um adolescente que tem um telemóvel, que tenha uma ferramenta de controle parental, não pode ter YouTube, tem de ter YouTube Kids. Se aos 6 e 7 anos aprendeu a ver o YouTube, chega ao YouTube Kids e aquilo não tem interesse nenhum, Pois. porque é tudo muito infantil. Infantil. É adequado, mas é infantil. Claro. E por isso é que nós temos que atuar na prevenção. Pegar no telemóvel dos pais é má opção. Porquê? Tem Porque tudo aberto. as ferramentas são Claro. todas Pois, claro, desbloqueadas. claro. Exatamente. E por isso, se Sentem- for para dar sentem um que estão a andar para trás, se não for é? para dar um controle, não acho que se deva oferecer tablets a crianças, mas acho que se deve utilizar um dispositivo que tenha o mesmo mecanismo de controle parental que eles vão ter, só com as aplicações a que eles vão ter acesso Mas depois. isso é quem tem dinheiro para ter vários dispositivos. Nem toda a gente consegue, não é? Mas pode-se criar perfis. Pode, sim, sim. Pode-se criar Claro, perfis. claro. Dá um Mas bocadinho então- de trabalho. Mas pronto. O controle parental Controle será mais parental. aí. Controle parental serve principalmente para isto. O controle parental não serve para entrar nos conteúdos privados dos filhos. Isto não são mecanismos de controle parental. Mas com 11 anos tem conteúdos pessoais no WhatsApp, A partir do momento... O WhatsApp é para maiores de 16. mas usam antes. Eu sei. Certeza Eu que sei. sabes. Eu sei. Até grupos de escola Eu sei, e tudo. eu sei, mas é. Aliás, neste momento é já, por exemplo, na Austrália, já é tudo para maiores de 16, todas as redes sociais. E acho que é no Reino Unido está em discussão também essa questão. O entrar nos conteúdos privados não é uma boa opção. Primeiro, porque o que está provado é que não vai diminuir o risco, vai a criar mecanismos de mentira, de ocultação e vai continuar a haver exposição ao risco. Claro. E, portanto, o tal isto não. é difícil, o coração fica pequenino, mas temos que acreditar no trabalho que fizemos Eu por trás. vou confessar aqui uma coisa horrível, que é, eu cheguei já a ir ver o WhatsApp, o Pedro era pequenino, tinha 11 anos, só que ele não sabia que eu ia ver o WhatsApp dele, porque eu também não queria que ele sentisse essa invasão. invadido. Mas eu sentia-me mais confortável sabendo que não havia nenhum adulto no sítio onde ele estava e não falava. Ou seja, confortava-me muito Segurança. saber Eu que ele... percebo. Porque no telefone, de repente, ficam expostos ao mundo, Claro. não é? O Claro problema que nós é que temos essa que criança trabalhar percebe, nisso, não é? temos que trabalhar e explicar os perigos previamente. Antes de oferecer, temos que explicar perigos.
Claro. E não chega só a explicar uma vez. É ir falando. E É às cuidado, vezes, claro, o é ver uma- conteúdos em conjunto, às vezes aparece alguma notícia, alguma coisa, e diz, olha, vamos ver isto. Estás a ver o que aconteceu aqui? Pronto. E às vezes puxar esses assuntos Certo. é importante. Essa questão de ver os conteúdos depois cria um problema que já me aconteceu várias vezes na prática. Os pais a dizerem, olha, eu vi isto no telemóvel do meu filho, agora o que é que eu faço? Eu digo, não devia ter Mas visto. ver tipo o quê? Uma mensagem que mandou para, para Sim, uma umas asneiras, amiguinha, ou coisas, ou não sei o quê, ou- ou alguém. E eu depois, e agora? Não devia ter visto. E agora como é que vai descalçar a bota? É porque se disser à criança, a criança sente que foi Claro, vigiada. mas se não não é? disser, sente que não está a exercer bem o papel de mãe ou de pai. Mas com 11 anos o miúdo sente isso, invadir uma... Sente, porque Esconde, a não não ser é? que seja Pois. algo consensual. Há estratégias por exemplo, no frigorífico toda a gente tem as passwords e os pins, a família, todas as pessoas da família. E teoricamente toda a gente pode ter acesso. Eu confesso que acho que não sei se isso será a estratégia melhor, porque o espaço privado deve ser respeitado. E eu sei que isto é um bocadinho teórico, e há pessoas que se sentem mais confortáveis e menos confortáveis com isto. Agora, o espaço privado é o espaço privado. O controle parental não é sinónimo de entrar nos conteúdos privados. O controle parental é a gestão de tempo, de horários e de conteúdos a que se tem acesso de forma orgânica. O que se cria de conteúdos é apostar na prevenção e na explicação. Sim, até Pronto, porque se tiver, se calhar, pouca exposição horária, não faz parte de uma grande porcentagem do seu dia É e isso, não... sim, não criar essa necessidade, sim. Acho que e o conversar e o mostrar situações, acho que é importante. E depois ser um bom exemplo. Que não Pois, falamos disso exato. aqui, mas é É o que eu chave estava a do dizer, sucesso. exato. Nunca na vida Dizer vamos que ter não, já. sucesso se não formos um bom exemplo. Mas um bom exemplo como? A que é que Um te bom referes exemplo isso? é termos regras para a nossa utilização dos ecrãs também. Também, exato. Temos de ter regras. Temos de mostrar que há momentos em que os ecrãs não estão. Em que há divisões onde os ecrãs não entram. O que fizer sentido para a dinâmica familiar. Em que há momentos de partilha em que tudo o resto é secundário. Claro. Tudo o resto é secundário. Claro que sim, só que por outro lado, claro que sim, acho que ninguém pode não concordar com isso. Mas é verdade que os pais são uma coisa e os filhos são outra. Eu lembro-me de ver os meus pais a fumar e não é por isso que eu podia. Claro. Mas seja- aumenta o risco de fumar também. Entendo, só que não pode haver, tem que haver sempre a noção de que tem menos idade, Mas que há eu um disse, crescimento. há momentos, não tem de ser exatamente igual. Há momentos. Se eu disse, eu digo aos meus filhos, Por exemplo, o horário de ir para a cama também. à mesa não há telemóveis, não há nada. E o meu toca e eu não pego nele. Pronto, exato. Eu nem sei o que é que está a tocar. Mas, por exemplo, E o no telemóvel horário... do pediatra tem vida própria. Pois é, acredito. Não é? Portanto, há momentos. Sim, mas estamos em a que falar é de assim. poucos É minutos, isso. meia hora, uma hora. Mas é dar importância relativa aos diferentes Mas está momentos. tudo ok se a hora de ir para a cama da criança e os pais ficam. Ou Sim, seja, aí já, é sim. já há Que uma horror se diferença. tivéssemos que fazer Não, toda não, a vida dos não, bebés. já há uma há uma fase da vida que nós aproveitamos Até a hora de estar nos agradecer, filhos para dormir acredito. também, não é? Portanto, Não, mas faz sentido. Isso Sim, é, sim, claro, A claro. diferença de, sim, não isso. somos todos iguais. ou É seja, isso. Temos todos igual valor, mas os papéis são diferentes. Não há problema Claro. nenhum. Vamos cultivar essas diferenças. Olha, com certeza que a net e ter acesso a tudo trouxe coisas também muito boas. Claro. Muito conhecimento, chegar a muitas coisas, com certeza sim. que sim. Mas antes disso, Hugo, só para fechar aqui esta questão, a não ser que tenhas mais perguntas sobre isso, quão graves são alguns casos que chegam a ti, em termos de vício de digital? Sim, sim. Há situações, e não é uma, duas ou três, felizmente, em que temos meninos com atrasos graves do desenvolvimento, em que até surge uma dúvida de ser, por exemplo, uma perturbação do espectro do autismo, alguma situação que pode ter um impacto grande naquele desenvolvimento e que depois se percebe que, em termos de estimulação, são crianças que passam muito tempo em frente aos ecrãs, que não fazem outro tipo de atividades e corrige-se isso, e é espetacular ver a forma como a evolução se dá a um ritmo tão acelerado e que se vai recuperar tudo aquilo que não se ganhou por trás. E, portanto, há situações assim. Há muitas crianças que só comem com um ecrã à frente. Muitas. Uau. Muitas. E tenta-se desmontar, só que depois é difícil, porque os pais têm aquela insegurança de ok, mas ele não come nada. Claro que nós podemos dizer, ninguém morre à fome com um prato de comida à frente. Só que isto entra sem ceia dos dedos quando é um filho. Mas a própria criança mentalmente já não é uma questão só de capricho, já é uma questão mesmo. As crianças Ou é que são continua a muito ser, animais de entre aspas, hábitos. pronto. E se a rotina implica o ecrã, a criança come. A criança com o ecrã está tão distraída que vai abrindo a boca quase de forma mecânica. Ok. Pensei que fosse alguma Pronto. coisa tipo estímulo Pavlov, que só consegue realmente comer. Porque, Não isso é era tão muito- condicionado. Não é já tão era mesmo condicionado. condicionado. Não, mas depois percebe que se fizer frente
à refeição alguém lhe põe um ecrã. Ok. E Certo. como lhe põe o ecrã, Há um ok, poder depois, a certa altura, diferente e estamos a hierárquico. recompensar aquela escolha de comportamento. Andar para trás é sempre difícil. É sempre melhor não avançar. Isto é como os tempos de ecrã. Eu, se dou 2 horas de ecrã aos meus filhos, dificilmente vou passar para uma. Pois. Portanto, é preferível dar meia hora para depois avançar para uma. É melhor os comboiozinhos, os Aos aviõezinhos do que o bocadinhos. ecrã, não É é? isso, é isso. Ou um bonequinho, alguma coisa que implique interação. Lá está, que implique que não seja passivo. Até porque na alimentação não é só o sabor, temos que ver as texturas, temos que ver. A Sim, informação é sensorial comer, é super tá. importante, o que se vê, as formas, as cores. Então como é que o se aconselhas, ouve. como é que aconselhas a um pai que tem esse problema da comida? Só come com ecrãs? A retirar. Tirar mesmo? Retirar. Traz. E não come, tranquilo. E chega a um ponto em que, depois depende da idade da criança, mas chega a um ponto em que dizer, ok, não vamos criar aqui uma guerra, vamos sair. Vamos sair. É fácil uma criança se ficar 3, 4, 5, 6 horas sem comer, não lhe vai acontecer nada, se for uma criança saudável. Eu posso dizer isto com esta ligeireza, claro que para Claro, um pai, para uma mãe dizer, não come há 5 Assusta. horas, não come há 6 horas, vai-lhe acontecer alguma coisa. Pais, sofremos muito com Claro, isso, eu tu sei, eu sabes. sim. percebo, eu percebo, também sou pai, portanto, não Sim, sou sim. só pediatra, eu sou pai, acima de tudo sou pai. Mas como pediatra posso garantir que não vai acontecer nada. E, portanto, e trocar um bocadinho as voltas, ou seja, não vamos mostrar ansiedade em relação a isso, não vamos criar aqui uma situação de conflito, vamos sair e dizer, ok, já percebi que não queres comer agora, não estás com fome, ok, tranquilo, a comida está aqui, depois vamos comer. E passado um bocado, queres comer agora? Não sei, ok, tranquilo. A certa altura a criança vai comer. Claro. Todos nós sabemos que quando temos fome, Sim, sim, até sim. comemos coisas que não gostamos. Mas uma pergunta final. Tubérculo. Sim. Queres guardar para o fim? Quero. Queres? Vai tu primeiro. Então, olha, antes do tubérculo, que é um momento muito giro do Zé aqui neste então, podcast, é muito giro. A expectativa está A lá em cima. expectativa, estás a ver? Ok. É tal coisa que andas para trás. Há coisas ótimas também Sim. deste mundo incrível. Há quanto tempo é que és pediatra? Eu acabei a especialidade em 2011. Ok, então já és há uns anos. Mas comecei a especialidade em 2006. Pronto, Portanto, já apanhaste já a net. atingi a maioridade. Já apanhaste Já miúdos. eu tenho 18 anos de Depois já pediatria. apanhaste meninos a virem do Sim, digital. muitos. Mas que mudanças extraordinárias é que tu percebes nos teus pacientes com este conhecimento todo que se tem no digital? De certeza que devem surpreender alguns pacientes. É lógico que acabam, alguns, por ter um conhecimento mais detalhado sobre determinadas áreas. Mas isso, nestas idades, não representa uma mais-valia. Pode representar uma mais-valia mais tarde, mas tudo o que sejam especializações precoces não traz grande vantagem depois em termos de desempenho. E, portanto, não acho que haja... Primeiro, não acho que haja assim uma diferença muito grande nestes 18 anos. Sim. Também acho que não tenho tempo suficiente, acho que é preciso mais tempo para perceber. Mas é pouco provável que tenhamos, assim, surpresas muito extraordinárias em termos de mais-valias. Mas em mais crescidos, sim, com certeza. Por exemplo, uma das coisas que eu acho boas, não sei se tu tens essa noção como profissional, é que há muito mais à vontade de se falar de determinados assuntos, até de sexuais, por exemplo. Sim. Eu adorava ter tido isso, eu teria prevenido muitas questões que tive na altura, porque tinha vergonha, Claro, porque não claro. sabia, porque isto ou aquilo. Acho que estão mais preparados em muitos campos, em muitas áreas. Não sei se a palavra é preparados. Pois, tem Sim. mais acesso, tem mais informação, e eu acho que E depois criam falta mais um à bocadinho... vontade, ou seja, Sim. com pais e filhos há um maior à vontade, ou não? É capaz de haver um bocadinho mais, mas também não é algo assim tão... Até porque a geração dos pais ainda é a geração que não viveu propriamente essa liberdade. Portanto, eu acho que se calhar daqui a 20 anos, quando Sim. estes filhos forem pais, Que já sabem pode-se que notar um existe essa bocadinho, vontade. pode-se notar um bocadinho mais. Há um bocadinho mais de informação. A maior dificuldade, e é isto que depois também temos, não se traduz propriamente em menores taxas de infecções sexualmente transmissíveis, em menores taxas de gravidez na adolescência. Não há esta tradução porque informação não é conhecimento. Depois falta o tal juízo crítico. Claro. Falta exercitar a capacidade de processar a informação, selecionar a informação e saber o que se fazer com ela. E essa parte falta. E por isso é que eu não sei se nós vamos ter uma mudança tão espetacular. Eu acho que traz muita produtividade, mas mais, se calhar, na idade adulta do que propriamente numa altura em que o cérebro é suposto que esteja... Ainda está, mesmo na adolescência, ainda está numa fase de alargamento. A maturidade neurobiológica cerebral, em média,
nas meninas está completo ali por volta dos 20, nos rapazes por volta dos 24. E, portanto, até lá ainda estamos a amadurecer e, portanto, tudo o que seja... Foi há pouco tempo. Tu foste, eu estava a pensar nisso, o Zé foi há pouco Há tempo. 3 anos, há 3 anos. Tudo o que seja restringir muito pode limitar depois todos estes Ok, processos. vamos ao tubérculo. Tubérculo é muito simples, é uma pergunta básica, leiga, só para aliviar um bocadinho o tema. Boa. Ia-te perguntar, enquanto especialista, o que é mais difícil às vezes? As crianças ou os pais? Isso é fácil, são os pais. Exato, é isso que Isso é fácil. os autodiagnósticos, os stresses, não sei o quê. Não, eu percebo a ansiedade de É ser isso. pai e mãe, e às vezes até brinco com as pessoas que estão comigo. Todos os riscos que sejam maiores que 0 para um filho nosso são enormes. Pois, exato. São enormes. Qualquer E, um é portanto, eu grande. percebo. Portanto, a função é tentar desmistificar isso um bocadinho e desconstruir. Vou cometer aqui uma inconfidência e revelar já agora o principal truque dos pediatras todos. É convencer os pais a esperar. É este o principal truque, porque a maior parte das vezes o tempo é o nosso maior aliado. Exatamente. Se vocês forem ver, as cólicas passam com o tempo, o sono fica melhor com o tempo, eles comem melhor com o tempo, as birras passam com o tempo, as viroses passam com o tempo, tudo passa com o tempo, mas mói muito durante o processo. Exato. Portanto, é criar a segurança suficiente para os pais passar. poderem esperar, porque na maior parte das vezes o tempo joga a nosso favor e é o nosso maior amigo. Bem, aprendemos tanta coisa Obrigado. hoje. Obrigado, eu. Muita coisa, muito obrigada. Obrigado, e agora, foi um gosto. importante é, até aos 2, 3, 0 ecrãs. Sim. É aqui o conselho do Sim, nosso é isso mesmo. pediatra, Hugo. Muito obrigada por Obrigado, estar aqui eu. connosco. Muito obrigado, até mesmo já. um gosto. E vocês usem o vosso ecrã, o momento de ecrã diário, para nos verem um bocadinho e dizer o que é que vocês acharam deste episódio digitalmente, um videocast da Vodafone. Estamos à vossa espera e acompanhem nos próximos episódios. Tchau, tchau. Adeus. Beijinhos.